Saúdo-vos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, ex-aluno da Faculdade Teológica em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMIADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. A nuvem de glória. Lemos no Salmo 57 e versículo 5. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Meus amados irmãos, adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Lemos em Êxodo capítulo 40, versículo 34 a 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre eles, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Lemos em Números capítulo 9, versículo 15 e 16. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda da congregação do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim, era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Precisamos compreender que a palavra de Deus revela tudo quanto precisamos obedecer. Vimos o Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote perfeito. Por intermédio dele, tivemos acesso à presença de Deus. E agora iremos analisar a respeito da experiência de Israel com a glória de Deus. Então veremos que havia uma nuvem de glória sobre a nação de Israel, que, como uma espécie de selo de propriedade, dava ao povo judeu a marca de pertencer ao Senhor. Hoje nós temos o Espírito Santo, que uma vez foi derramado sobre toda a carne em Atos dos Apóstolos, sendo assim o selo que confirma-nos como propriedade exclusiva de Deus. Assim, vivamos e desfrutemos da glória do Pai Celestial. Aqui em Êxodo capítulo 40 e em Números capítulo 9, é bem claro o registro
sobre o cuidado de Deus com Israel na caminhada no deserto rumo à terra prometida. Uma nuvem permanecia sobre o tabernáculo. A imagem dessa nuvem marcou a história de Israel, pois ela cobria a tenda da congregação, enchia o templo, enfim, um símbolo vivo de que Deus estava entre o seu povo. Anelemos também, meus irmãos, por esta maravilhosa presença de Deus em nossa vida, em nosso lar, em nossa família, em nossa casa, em nossa igreja, em nosso município, em nossa cidade, em nosso estado, em nossa região, em nosso país, em nosso continente, em nosso mundo. A coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Lemos em Êxodo capítulo 40 e versículo 34, e podemos entender que quando a nuvem cobriu a tenda da congregação, acontecia atitude no meio do povo de Israel. A nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo, era a Shekinah de Deus sobre o santuário. Embora o termo não se encontre no texto original do Antigo Testamento, Shekinah é uma palavra adotada pela tradição judaica. Os sábios judaicos ou judeus evitavam a palavra kabosh ou kabod, que significa glória, por causa de sua sacralidade, de sua santidade. Assim, Shekinah, segundo o sentido aramaico, descreve a manifestação visível da glória de Deus. A glória de sua presença era notório através do seu símbolo. A ideia que o povo de Israel tinha de Deus era de que ele morava no santuário. Assim, a nuvem sobre o tabernáculo revelava que o Altíssimo estava ou encontrava-se de modo especial no santuário. Outrora, a mesma nuvem acompanhava Israel desde Sucote. Agora ela se encontrava sobre o tabernáculo. Essa nuvem é o sinal glorioso da presença do Todo-Poderoso. O Deus de Israel era o centro do culto e da adoração do seu povo e do seu coração. Pode ser também, neste momento, do nosso coração, deve continuar sendo o Senhor de nossa vida. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A glória no hebraico e no aramaico. Essa palavra glória é uma das mais ricas e diversas no contexto linguísticos do Antigo Testamento. São encontrados pelo menos 8 termos para designá-la, tanto no hebraico quanto no aramaico. Quando se refere a Deus, a palavra glória designa o esplendor e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo. Portanto, aqui a grande lição a ser aprendida é que a adoração, a aprovação divina quanto ao nosso ministério é necessária e imprescindível. No estudo da nuvem de glória, percebemos claramente que Deus deseja operar no meio do seu povo. Ele ainda confirma e promove a sua obra no nosso meio.
Portanto, a nuvem de glória cobria toda a tenda da congregação, pois era o símbolo da presença de Deus. A Shekinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel, a glória permanente de Deus, pois havia uma promessa de Deus para a descendência de Abraão tomar posse da terra de Canaã. Para cumprir esse objetivo, a presença de Deus permaneceu com Israel desde a saída do Egito até a entrada da terra prometida. Ele cumpriu sua promessa e guiou Israel pelo meio do mar, derrotando Faraó e seus cavaleiros. Ali, a nuvem do Senhor trouxe trevas e embaraços aos perseguidores egípcios. A nuvem conduzia Israel nas suas peregrinações, conforme o apóstolo Paulo menciona em uma de suas cartas. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. A nuvem de Deus nos montes e nos desertos nos deixa bastante cônscios de que o Senhor estava cuidando do seu povo. Moisés subiu ao monte Sinai e entrou no meio da nuvem, e ali ficou por 40 dias e 40 noites. Deus falaria com ele da nuvem, de onde o legislador de Israel receberia as tábuas dos 10 mandamentos e a revelação quanto à construção do tabernáculo. Enquanto o povo marchava para avançar pelo deserto, a nuvem se movia. Em cada jornada, em cada peregrinação, o Senhor era o seu povo, com o seu povo todo o tempo. Não se desespere, meu irmão, não se desespere, pois o Espírito Santo conduz a sua igreja, ele habita em nós, ele está conosco. No Salmo 46, é bem claro quando diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A nuvem se manifestou sobre o propiciatório. A palavra de Deus revela que o propiciatório que ficava sobre a arca da aliança era o maior símbolo de sua presença. Ali Deus se manifestava por meio da nuvem e da sua glória. À luz da santa palavra, não podemos nos conformar com a frieza espiritual e com a indiferença com a palavra de Deus. Ora, diferentemente daquela época, hoje podemos entrar no lugar santíssimo com plena liberdade no Espírito Santo, pois este foi derramado de maneira abundante sobre o povo de Deus. Não se conforme com a frieza e a indiferença espiritual, mas vamos mudar o quadro e a história em nome de Jesus, através da palavra de Deus. A Shekinah era uma glória permanente revelada sobre o propiciatório da Arca da Aliança. Algumas lições para nossos dias de hoje sobre o tema da nuvem de glória. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum, por exemplo. Deus usa coisas visíveis para ensinar verdades espirituais. Aquela nuvem era especial, pois não obedecia às leis da natureza criadas por ele próprio, pelo próprio Deus. Tinha características de uma nuvem comum, mas não era algo comum. Ele usou a imagem de elementos físicos
para manifestar a sua glória. Não perca a sensibilidade espiritual. Perceba como Deus pode e quer falar agora com você mesmo e comigo também. Ele usa coisas comuns para manifestar a sua glória. Deixa Deus operar, porque operando Deus, quem impedirá? A nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. Logo, podemos entender que o Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo. Veja o que o texto diz: a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aquele que é onipresente não precisa de espaço físico, porque ele preenche todo o universo. Não há limites geográficos para Deus. Entretanto, para se relacionar conosco, ele se manifestou num tabernáculo, revela-se na igreja local e mostra-se em nossa casa, e por intermédio do seu Espírito Santo habita em nós. A nuvem não é estática. Aqui podemos ver que Deus não é inerte, estático. Ele é o ser que gera vida em abundância, porque ele se move sobre a terra, cuida do universo, interessa-se por sua vida. De alguma forma e de toda forma especial, ele é um Deus pessoal. Não perca essa glória de Deus, nem a intimidade com a sua presença. Ande com Deus, obedeça-lhe à vontade, e a sua vida e a minha vida será próspera, será ricamente abençoada em nome de Jesus Cristo. A nuvem de glória não era comum e nem estática. Portanto, a glória de Deus transcende a qualquer coisa que o ser humano venha a produzir. A glória de Deus esteve com Israel no Antigo Testamento, com a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, e também está em nossa vida. Experimentemos a presença de Deus. Jesus ainda salva, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus ainda cura os enfermos, Jesus ainda opera sinais e maravilhas. Inscreva-se no meu canal, mande joinha. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.